Minha amiga e meu amigo, quem me acompanha no canal já sabe, eu sou muito otimista. E o meu otimismo é aquilo que eu sempre falo, ele se sustenta no real e não no imaginário. E eu nunca perco a minha fé. E é essa mensagem positiva que eu sempre estou passando para você aí do lado, não é mesmo? Pois bem, hoje, nós brasileiros patriotas acordamos com o coração apertado, triste. E por quê? Julgamento do nosso capitão e líder, Jair Messias Bolsonaro. Olha, o início do dia foi terrível, terrível. Mas, ao lado desse fato desagradável, paralelamente estava correndo um que é benéfico para a gente, é excepcional. O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, prestou depoimento à Comissão de Segurança do Senado da República. Ele se encontra na Itália, por essa razão, o depoimento dele foi de forma remota. Meu irmão, ele falou tudo o que ocorria dentro do TSE, quando Alexandre de Moraes era o presidente daquela corte, e o que ocorria também no Supremo Tribunal Federal. É de dar nojo, é crime. As práticas do ministro Alexandre de Moraes, de acordo com o que ele fala, corroborado com documentos, meu irmão, é coisa de gangster. É coisa de gangster. Esse evento, o depoimento do Tagliaferro ao Senado, dividiu as atenções juntamente com o julgamento de Bolsonaro. No momento em que Alexandre de Moraes estava lá no Supremo Tribunal Federal, com a sua primeira turma, tocando os trabalhos, no Senado, ao mesmo tempo, Tagliaferro estava jogando tudo para o Brasil, ver e ouvir. E um detalhe, com documentos. O Supremo Tribunal Federal e o TSE cometeram um crime contra a nossa democracia. Documento forjado, provas forjadas. Meu irmão, é uma coisa assustadora. Pessoas que não têm autoridade para tal tomando decisão. Até Miriam Leitão está envolvida. Jornalista Miriam Leitão encalacrada com esquema comandado pelo Alexandre de Moraes, com claro objetivo de perseguir a direita, tirar Bolsonaro do jogo, processar, censurar, humilhar. Busca e apreensão na casa do Luciano Hang, todo mundo lembra, porque ele curtiu com o emojizinho. Foi uma verdadeira sangria que ainda existe e que culminou com esse processo que hoje o Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, está jogando a tal tentativa de golpe de Estado. O que nós vimos hoje, através do relato do Tagliaferro, é material mais que suficiente para fazer anular, e eu sou muito esperançoso, esse processo contra o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. A Comissão de Segurança do Senado, que é presidida pelo senador Flávio Bolsonaro, já tomou todas as providências, com base nas denúncias que recebeu de Eduardo Tagliaferro. Já comunicou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, e não só isso, ao Senado, para que tome as providências diante da aberração que é, e aos órgãos internacionais de correção, como Entidade de Direitos Humanos, ONU e tantas outras ao redor do mundo, competente para analisar esse tipo de denúncia e a situação em que o Brasil está vivendo. Não perca a fé, meu irmão. Não perca a fé. Nós estamos vivendo uma guerra. E guerra é isso. A gente perde amigos, a gente sai ferido, sai machucado, ora ganha uma batalha, ora perde outra, mas nós estamos de pé. E o Senado agora está com abacaxi na mão. Mais um abacaxi.
Porque as denúncias são graves, você pode nas redes sociais buscar, e todas calçadas com documentos. Notícia boa, né? Notícia para não perder a esperança e continuar olhando para frente e para o alto com a coluna ereta, não é mesmo? Mas não é só essa, não. Tem uma outra notícia muito boa que estourou agora no final da tarde desse dia 2, terça-feira. Os partidos União Brasil e o Progressista deram uma entrevista coletiva comunicando que estão desembarcando do governo Lula. Ou seja, já não mais faz parte do governo e vai certamente acoplar ao movimento de oposição. E disse mais: filiados do PL, melhor dizendo, filiados do PP ou do União Brasil, que tiverem cargos no governo, devem deixar urgentemente sobre o risco de ser punidos de acordo com o estatuto dos seus partidos. A saída desses dois partidos, União Brasil, repito, e Partido Progressista, da base do governo Lula, é muito bom. É muito bom, senhoras e senhores. Por quê? São os partidos que detêm hoje, junto com depois do PT e o PL, as maiores bancadas na Câmara e no Senado, principalmente na Câmara. Ou seja, uma vez que eles vêm para o lado da oposição, deixam o governo para lá, são votos mais suficientes para garantir a anistia tão necessária para socorrer os presos políticos, para acabar com essa patifaria. E soma também votos para o Senado no caso do possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Essa notícia desses dois partidos abandonar o barco de Lula é extremamente bom. A partir de agora, somando os votos do PL, do Novo, alguns pequenos partidos, e esses dois que estão vindo agora, vai dar 292 votos, que tende a caminhar com a oposição contra o governo Lula. No conjunto de 503 votos, 292 é muita coisa. É muita coisa. Você pode votar, aprovar o que você quiser, como também pode impedir a votação do que você quiser. Então, nós estamos no jogo, as coisas estão acontecendo, esses dois partidos estão vindo e não é de graça. Eles sabem que o governo Lula acabou. 1 ano e meio de governo, falta mais ou menos aí. O governo está acabado, não tem para onde crescer, não tem como se recuperar. A tendência é piorar. E os parlamentares desse partido, eles sabem que eles precisam fazer algo que agrade a população, porque o ano que vem é ano de eleição e eles precisam renovar os seus mandatos. E se não tiver o que mostrar, não vai ter diálogo. Se tiver do lado do PT e do Lula, muito menos. Então as coisas estão se desenhando. Duas notícias muito boas no dia de hoje. O depoimento de Tagliaferro, que desnudou, que detonou o ministro Alexandre de Moraes, e o desembarque do PL, do PP, melhor dizendo, e do União Brasil, do governo Lula. Que Deus continue abençoando o Brasil e você não perca as esperanças. É como diz o poeta Fernando Pessoa, abre aspas. No final, tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou ao final. Fecha aspas.